Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal e hoje a gente faz o nosso primeiro vídeo dessa nova série em que a gente vai acompanhar os casos clínicos do seriado Grey's Anatomy. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz explicando um pouco melhor esse projeto e vamos começar falando sobre o primeiro paciente do primeiro episódio de Grey's Anatomy. Então, nesse primeiro episódio de Grey's Anatomy, cujo título é A Hard Day's Night, a gente vai conhecer o grupo, de personagens principais do seriado, que é um grupo de médicos internos que estão começando seu internato no hospital Seattle Grace. Todos eles sonham em ser cirurgiões, mas para isso eles têm que antes encarar uma gama de casos dos mais diversos, então a gente vai começar a acompanhar alguns desses casos e aprender um pouco com eles a partir de hoje. E a paciente que recebe o foco nesse primeiro episódio é a Kate Bryce. A Kate é uma menina de 15 anos que vai então ser acompanhada pela Meredith Grey, que é a personagem principal do seriado, E ela chega no hospital com uma queixa de episódios convulsivos, Ela tem algumas convulsões e não se sabe ao certo por que ela está tendo esses episódios, então ela é internada no Seattle Grace para que então eles possam pesquisar essa condição dela e saber por que ela está tendo esses episódios convulsivos. E aí depois que todos os internos pesquisaram bastante e chegaram a várias possibilidades diagnósticas, uma dessas possibilidades, que foi a própria Grey, junto com a Christina Young, que chegaram a essa possibilidade, que era a possibilidade de um aneurisma cerebral rompido. Mas o que é um aneurisma? Um aneurisma é uma dilatação de uma artéria. Então a gente diz que quando uma artéria está dilatada, ela está com um tamanho que é maior do que 50% o tamanho dela normal, a gente tem ali um aneurisma. O tipo mais comum e mais conhecido de aneurisma é o aneurisma da aorta, da artéria aorta, geralmente da aorta abdominal abaixo das artérias renais. Mas existem outros aneurismas em outras artérias do nosso corpo, inclusive nas artérias cerebrais. Estima-se que aproximadamente 5% da população tenha algum tipo de aneurisma cerebral. Porém, esses aneurismas são, em grande maioria, totalmente assintomáticos. Eles só vão causar algum problema para o paciente no momento em que eles se romperem. Vão existir basicamente dois tipos de aneurismas verdadeiros, que é um aneurisma fusiforme, que é esse aneurisma então em que você tem o vaso dilatado como um todo, e a gente tem o aneurisma sacular, que é esse aneurisma que é como se fosse uma pequena bolsa, um saco, como o nome já diz, que se projeta a partir da artéria. No caso dos aneurismas cerebrais, eles são mais comuns na forma de aneurismas saculares. Nessa imagem a gente pode ver aqui um aneurisma formado aqui na formação arterial que supre o nosso encéfalo, um aneurisma se formando ali. Mas por que o indivíduo tem um aneurisma? Bom, um aneurisma ele pode ter algumas fontes. Ele pode ser um aneurisma congênito, ele pode ser um aneurisma infeccioso, ele pode ser um aneurisma traumático. Grande maioria dos aneurismas são congênitos. E por que acontece o aneurisma? Nos casos congênitos, geralmente o indivíduo já nasce com um enfraquecimento na túnica média da artéria. Com o tempo e com o estresse hemodinâmico do fluxo sanguíneo, essa túnica média então ela vai se dilatando. E muitas vezes a túnica íntima ela acaba passando por essa fenda e se dilatando também, formando então o que a gente chama de aneurisma. Esse enfraquecimento da artéria ele pode ser gerado também por um processo infeccioso ou por um trauma. Os aneurismas cerebrais eles geralmente se formam em bifurcações arteriais e na grande maioria dos casos eles vão ser completamente assintomáticos
a não ser que haja o rompimento desse aneurisma. Então aqui nesse slide a gente pode ver o fluxo sanguíneo em um vaso onde há um aneurisma, né? E o grande problema é que o fluxo sanguíneo ele também é desviado para dentro do aneurisma, gerando uma pressão, né, interna dentro desse aneurisma, o que pode levar ao rompimento desse aneurisma, né, ao extravasamento do sangue de dentro desse aneurisma, e esse vai ser o grande problema do aneurisma. No caso de um aneurisma cerebral, né, quando houver o rompimento desse aneurisma, a gente vai ter então sangramento para dentro do encéfalo, né? E esse sangramento ele vai ocasionar justamente uma hemorragia subaracnoide. Vai ser para o espaço subaracnoide que esse sangue vai então extravasar, e a hemorragia subaracnoide é uma condição bastante grave, é uma emergência que pode levar à morte súbita e causar outros inúmeros problemas. Então, só para situar vocês, a gente tem aqui um corte, né, do nosso encéfalo. Aqui a gente tem então o cérebro propriamente dito, aqui embaixo. Essa camada mais externa é a dura mater. A dura mater tem essas dobras, né, que se formam aqui, que formam os seios da dura mater. Logo abaixo da dura mater a gente tem a aracnoide, e a aracnoide ela recebe esse nome justamente porque ela tem essas projeções que vão se ligar à pia mater, que está intimamente relacionada com o tecido nervoso. E aí, entre a aracnoide e a pia mater, a gente vai ter esse espaço, que é o espaço subaracnoide, onde a gente vai ter então essa hemorragia causada pelo rompimento de um aneurisma. No caso em questão da Kate Bryce, né, quando houve a desconfiança de que a Kate podia ter tido uma hemorragia subaracnoide por conta de um aneurisma rompido, foi feita então uma angiografia. Essa angiografia detectou então esse ponto escuro aqui, que é justamente a hemorragia subaracnoide. O sintoma mais característico, né, de uma hemorragia subaracnoide causada por um aneurisma rompido vai ser a cefaleia, que geralmente ela é súbita e ela é descrita pelo paciente como a pior dor de cabeça que ele já sentiu na vida. Além da dor de cabeça, né, entre os sinais e sintomas correspondentes a um aneurisma cerebral rompido, né, com consequente hemorragia subaracnoide, a gente vai ter rebaixamento do nível de consciência, a gente pode ter uma deterioração sensorial, a gente pode ter episódios de convulsão, como os que aconteceram com a Kate Bryce, por causa de irritação do córtex cerebral causado pelo sangramento. E em aproximadamente 15% dos casos de rompimento de aneurisma cerebral, a gente tem morte súbita. Bom, e como se trata o aneurisma? O tratamento do aneurisma ele é eminentemente cirúrgico, sendo que pode ser feita uma abordagem de uma microcirurgia vascular ou pode ser feito um tratamento endovascular. No caso da paciente do seriado, me parece que o tratamento que foi feito foi uma microcirurgia vascular e não um tratamento endovenoso. Vamos entender a diferença entre esses dois tratamentos. O tratamento endovascular ele vai ser um tratamento menos invasivo, né? E vão existir algumas formas de fazer esse tratamento. Primeiro você pode instalar um stent, né? É o mesmo princípio do stent colocado nas coronárias, por exemplo, né? Para revascularização pós-infarto. A grande vantagem do stent aqui é fazer um redirecionamento do fluxo de forma que ele se dê apenas dentro do vaso, não passando pelo aneurisma, então a gente não vai ter uma pressão dentro do aneurisma e aí a gente não vai ter um risco de rompimento desse aneurisma. Outra maneira é também via um catéter endovascular colocar uma espécie de mola dentro do aneurisma, né? Essa mola vai também impedir que o fluxo sanguíneo se dê para dentro do aneurisma, vai preencher esse aneurisma e assim impedir que haja um fluxo ali dentro, aumentando a pressão dentro desse aneurisma e provocando o seu rompimento. A principal vantagem desse método é que ela é mais rápida, ela é menos invasiva, já que não há necessidade,
né, de uma manipulação cerebral, e com isso a gente vai ter menor tempo de internação. Porém, ela tem como desvantagem o fato de não ser um tratamento tão definitivo. Ela possui um índice de exclusão do aneurisma inferior à cirurgia microvascular, que a gente vai ver daqui a pouco. Além da possibilidade de recanalização do aneurisma. Então essa é uma grande desvantagem desse tratamento endovascular. Por outro lado, a gente vai ter o tratamento cirúrgico vascular, né, intracraniano, em que você vai então acessar esse aneurisma e fazer uma clipagem, né? Você vai colocar um clipe no pescoço desse aneurisma, né, impedindo então que haja qualquer tipo de fluxo para dentro dele. Nessa imagem aqui a gente vê muito claramente um aneurisma formado nessa região aqui, em que a gente tem esse asterisco, e a gente pode ver posteriormente esse aneurisma então clipado, foi colocado um clipe metálico, né, impedindo a comunicação desse aneurisma com o vaso em questão. Se esse tipo de tratamento é um tratamento que tem como desvantagem o fato de ser mais invasivo, de ter possibilidade de complicações relacionadas à manipulação do tecido cerebral, e dependendo do local onde está esse aneurisma, nem sempre o acesso é tão fácil, no entanto, existe a grande vantagem de ser um tratamento muito mais definitivo. O índice de sucesso desse tratamento é de mais de 98%, e foi o tratamento ao qual a Kate Brice foi submetida. Vale lembrar que o paciente não necessariamente tem um único aneurisma, né, na sua circulação cerebral. No caso da Kate Brice, por exemplo, a gente vai ver num episódio bem à frente no seriado, me parece que na 12ª temporada, em que a Kate Brice vai voltar ao Seattle Grace com um outro aneurisma rompido. E com isso, a gente termina nosso primeiro vídeo sobre o caso clínico do seriado Grey's Anatomy, do primeiro episódio da primeira temporada, o episódio piloto do seriado. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado a tornar a experiência de assistir esse seriado, que é tão bacana, ainda mais fascinante. A gente vai continuar nessa série falando sobre cada um dos episódios do seriado com os casos mais interessantes que forem aparecendo nele. Então eu espero você no próximo vídeo. Não deixe de dar um joinha aqui para ajudar a divulgar o canal. Se inscreva aqui no Med Canal se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que rolarem aqui no canal. Um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!